Olá! Nessa terceira aula vamos falar um pouco sobre o Cântico dos Cânticos, também chamado de Cantares de Salomão. Ele é um dos livrinhos bíblicos, como já foi mencionado, que está no grupo dos livros sapienciais. Esse livrinho ele foi destinado para as ocasiões festivas de bodas, de casamento. Ele era uma literatura profana. Há questões sobre a redação do livro e sobre a autoria, como ademais em praticamente todos os livros bíblicos. As autorias eram feitas, como por exemplo, dizer que o livro é de Salomão ajudaria a preservar aquele livro e também a torná-lo um livro mais bem visto, afinal de contas teria sido escrito por um rei. Mas essas autorias elas são pouco aceitas dentro de uma perspectiva de estudo hermenêutico mesmo e literário daquelas obras. Há também, dentro dessa visão sobre a escrita do cântico, uma relação, uma possibilidade, alguns autores levantam a possibilidade de que seja uma escrita feminina, que o cântico tenha uma autoria feminina, e a principal personagem do livro é uma mulher. Isso aqui já leva também a gente a fazer vários questionamentos sobre como a leitura desse livrinho vai sendo feita historicamente, já que ele é apropriado por uma tradição patriarcal e uma tradição machista. Então, a leitura que vai sendo feita dele tem uma perspectiva que talvez não tenha sido a perspectiva da autora, se tiver sido uma autora. Percebo que eu não posso afirmar isso com clareza, essas pesquisas continuam acontecendo, mas dentro da norma padrão da crença, o cântico é atribuído a Salomão. Ele vai abrir desde já uma perspectiva sobre o amor apaixonado e que vai se manifestando num diálogo. O cântico ele se configura, se organiza, melhor dizendo, como um diálogo com intervenções do coro, com intervenções dos pastores, do amado, da amada. Então, de certa forma, você tem uma espécie de poema dramático sobre o que está acontecendo, sobre essa busca e a espera, como nós mencionamos anteriormente. Ele recebeu propostas diversas de interpretação, quase todas elas voltadas para aproximar de maneira alegórica os amantes, as figuras dos amantes com a religião, com o povo de Israel, com a igreja e com a divindade, e, ao mesmo tempo, afastar as imagens de cunho erótico, de natureza mais explícita, que estão presentes no cântico. Essa tentativa, que foi sendo construída durante milênios, na leitura dessa obra, ela começa desde os rabinos judaicos, como eles tentavam entender essa obra, explicar essa obra dentro daquela escritura considerada sagrada, e passa também para as religiões cristãs, sejam elas católicas ou protestantes. Eles assumiram, digamos assim, uma mesma perspectiva de um cântico como uma grande alegoria da relação entre Deus e o fiel, entre Deus e a igreja, entre Deus e o Estado de Israel. Essa alegoria, eu proponho um questionamento sobre ela e um olhar mais direto sobre a palavra, o que está escrito ali, que é
me parece um poema realmente erótico, onde o sexo tem o seu lugar junto à espiritualidade, o corpo tem seu lugar junto à espiritualidade, o desejo, o gozo, todas essas coisas estão ali na sua potência máxima e elas não apagam as relações espirituais, ao contrário, elas são um motor de transcendência para essas relações espirituais. Percebam nesse trecho do cântico como as imagens que vão sendo apresentadas nos remetem também à prática sexual. Que me beije com beijos de sua boca. Teus amores são melhores do que o vinho. O odor dos teus perfumes é suave. Teu nome é como óleo escorrendo, e as donzelas se enamoram de ti. Arrasta-me contigo, corramos. Leva-me, ó Rei, aos teus aposentos e exultemos. Alegremo-nos em ti. Mais que ao vinho, celebremos teus amores. Com razão, se enamoram de ti. Nós podemos dizer que o cântico começa com um apelo, um chamado ao amor, né? E depois as descrições dos amores da pessoa amada. É um eu lírico feminino, né, ele passa a discorrer sobre o amado e a sinestesia que a presença do amado provoca. Então, nós temos aqui o tato, nós temos o paladar, nós temos o olfato, os sentidos todos são requisitados, né? Eles não são, veja, tudo isso que é corpo, tudo isso que é carne não é afastado, pelo contrário. Há um chamamento a todas essas coisas para que a plenitude do amor se manifeste. Logo após o corpo, há um elemento, acho que muito interessante, que é o vinho, né? A bebida, a embriaguez. Então nós temos esse elemento externo que vem a aparecer como é uma figura icônica de fertilidade, né? A videira, ela é fruto, ela está ali para também manifestar essa vida possível e essa vida que é uma explosão, uma embriaguez, não é uma retidão, não é uma coisa plana. Percebam que aqui nós saímos das planícies e começamos a subir as montanhas, né? Você começa agora, no sentido bem simbólico, né, a caminhar por outros terrenos, digamos assim, né? Então, o cântico, ele tem uma relação muito interessante entre isso, entre vinho e fertilidade, que desloca a função amorosa, né? Que deixa de ser também uma função reprodutiva. Isso é importante, já que o amor é visto também muitas vezes no espaço religioso como uma função reprodutiva. E o cântico desloca tudo isso. Não há no poema um chamado a reproduzir, não há no poema um chamado a gerar quem quer que seja. O poema, o convite do cântico é um convite ao gozo, é um convite à experiência erótica, é um convite ao desejo e ao consumir-se e consumar-se. Então, essa relação me pareceu também bastante importante. Vamos ouvir um pouquinho, um outro textozinho do cântico. Em meu leito pela noite, procurei o amado do meu coração. Procurei-o e não o encontrei. Levantar-me-ei, rondarei pela cidade, pelas ruas, pelas praças, procurando o amado da minha alma. Procurei-o e não o encontrei. Encontraram-me os guardas que rondavam a cidade. Vistes o amado da minha alma? Passando por eles, contudo, encontrei o amado da minha alma. Agarrei-o e não o soltarei, até levá-lo à casa da minha mãe, ao quarto daquela que me concebeu. Abra o meu amado, mas o meu amado se foi.
Procuro e não o encontro. Chamo e não me responde. Encontraram-me os guardas que rondavam a cidade. Bateram-me, feriram-me, tomaram-me o manto as sentinelas das muralhas. Filhas de Jerusalém, eu vos conjuro, se encontrardes o meu amado, que lhe direis? Dizei que estou doente de amor. O cântico vai mostrando como se busca, se perde, se reencontra, se convoca os outros a participar também desse jogo, né? Então ele vai burlando o paradigma amoroso tradicional. Não há aqui amor para procriação. O que há é a importância, a centralidade do desejo e do gozo. Tá? Essa centralidade me parece bastante relevante para a gente considerar dentro de uma perspectiva de uma espiritualidade que não condena o corpo, que não condena a paixão, que não condena essa feitura amorosa entre dois amantes. Então, eu acho que é isso, nessa aula a gente pode começar. Claro que aqui é uma introdução, eu estou fazendo uma provocação a vocês, para que vocês façam essas outras leituras das imagens do cântico, mas me parece que nós temos um pontapé inicial para ler este livrinho sob uma outra perspectiva.